Como eu disse, um bom jogador de xadrez tem que saber conhecer as suas peças. Stott, Stott, Stott. Não basta somente você conhecer a peça, mas você tem que ter também, Stott, uma excelente jogada, para que você possa colocar o seu adversário numa situação de cheque. Mas no caso, foi você que colocou a sua jogada. Você colocou o seu rei numa situação de cheque. Quando você movimentou uma peça que estava numa situação de descredibilidade. Exatamente. Você poderia ter colocado todas as peças possíveis, mas acabou colocando um peão que estava numa situação de risco. Essa situação de risco é uma situação de descrédito com a internet. Como é que você colocou no seu vídeo, que teve mais de 2 horas de duração, tava com um roteiro bom, uma argumentação boa, uma narrativa boa, aí você vai e coloca Raluca e bota tudo a perder? É, Stott. O povo a partir de agora não vai ver mais o seu vídeo com bons olhos, por conta de um erro de jogada, e que da qual colocou o seu rei, o seu trabalho em xeque. A prova é tanta que as argumentações da Raluca são facilmente refutadas. Facilmente. Mas o pior de tudo é que no último instante da participação da Raluca, ela colocar uma call editada, uma call adulterada, e que da qual o opositor, que é o seu algoz, utilizou isso como evidência e virou o jogo, ou seja, colocando a presunção de inocência para ele e não para a pessoa a quem ele está proferindo aí os ataques, né? Ou então refutando os ataques, que é no caso a Raluca. Vou colocar aqui na tela para vocês inscritos do canal Clayton Fiuza TV o momento em que a Raluca participa desse vídeo do Stott, e a própria internet e os próprios canais de opinião da nova geração fizeram questionamentos, e vamos dar aqui uma conferida para ver se esses questionamentos eles são válidos ou não. Vamos lá. Você controlou minhas redes sociais, me explorou financeiramente e me assediou diversas vezes. Aqui já começa logo com uma refutação fácil. Assediou diversas vezes. Por que que no primeiro momento, quando houve a primeira ofensiva de assédio, não pulou do barco, não caiu logo fora? Ou então não denunciou logo para a polícia? Você achou que ia passar impune depois de tudo, né? Eu te disse que não iria te perdoar por ter me feito sair de casa pra me tratar daquela forma. Ter feito sair de casa. Ok. Raluca é adulta. Saiu de casa porque quis. Não foi forçado, não foi sequestrado, nem nada. Saiu porque quis, porque acreditou numa conversa de que o Yanni teria evidências de que sua ex-agenciada sofreu assédio. Eu não te dei essa autoridade. Você me ridicularizou na internet toda e usou da minha visibilidade pra se autopromover. Ridicularizou. Ridicularizou. Ué, mas não topou participar? Não topou ir pra São Paulo? Por que que não disse logo não de cara? Disse não, obrigado. Deixa que eu resolvo. No último dia em que eu fiquei em São Paulo, a Rebeca notou que tinha algo de errado comigo, já que eu não conseguia formular uma frase sem chorar e estava visivelmente traumatizado. Então ela me chamou pra conversar a sós, porque ela queria saber o que tinha acontecido pra eu estar me comportando daquela forma. Então eu contei tudo a ela sobre o que você tinha feito comigo. A única coisa que eu tinha era a nossa briga no WhatsApp antes de eu ir embora. Foi aí que começamos a planejar como conseguir as provas do que você tinha feito comigo. E eu consegui. Na época em que você entrou em contato comigo, eu mal conseguia sair da cama. Mal conseguia me defender. Eu tava totalmente debilitado. E você chegou pra mim com uma solução mágica, dizendo que era roteirista e que todos os ataques que eu tava sofrendo poderiam ser facilmente refutados por você. Mas que pra isso acontecer, eu teria que ir pra São Paulo pra gravar os seus dossiês. Porque segundo o que você disse, você tinha provas concretas de que o Jean era assediador e que a Thaís não traiu o namorado. Eu acredito que... Aí ela só mostra esse trecho dessa call.
Como a última call foi colocada em xeque, essa também foi levantada e foi questionada, foi colocada em xeque pelos internautas. O desafio: coloque essa call aí na íntegra, ou então disponibiliza um link que terei o maior prazer de baixar e ouvir. E aí sim, eu vou ter uma posição relacionada favorável ou contrária. Do jeito que está aqui, vamos colocar essa call aqui em xeque. Tudo existe, o errado e o certo. Eu fui ensinado dessa maneira e eu só tô aqui hoje porque eu acredito na palavra da pessoa que tá do meu lado. É uma pessoa que, se eu não confiasse, se eu achasse que ela tivesse feito de má fé, se ela tivesse traído o namorado, eu não estaria aqui. Eu estaria falando pra ela: lute as suas próprias brigas. E não é isso que aconteceu, entende? É o caso de uma vítima que foi assediada. Agora eu vou colocar em xeque aqui essa parte também pro lado do Yanni, porque isso aqui tá diferente, essa argumentação dele tá diferente do que ele postou no grupo do WhatsApp, em que ele deu um ultimato pra Raluca e pro Jean L. Principalmente pro Jean L desmentir, ou na verdade mentir, sobre o envolvimento que teve entre Jean L e Thaís. Aí agora vai com esse papo pra Raluca, dizendo que não, eu tenho a solução aqui, eu tenho provas de que a Thaís não se envolveu e sim foi assediada. Mas o foco, na verdade, não é esse. O foco é o depoimento da Raluca, que, como eu falei, está sendo facilmente refutado. Você disse que expor a público esse fato era a chave principal para me inocentar. Nesse ponto, não. Quando o fato ele foi a público, a verdade é que a menina Thaís foi ridicularizada, o Terry foi ridicularizado, o Jean foi pintado para uns de monstro e outros não. E a Raluca foi mais o filme queimado do que carvão em domingo de churrasco. Você disse também que tinha uma ideia genial para eu me defender do processo contra o Jean, já que eu não tinha dinheiro para pagar um advogado. Peraí, se não tinha dinheiro para pagar advogado, ok. Então por que não recorrer a uma coisinha chamada Defensoria Pública? O Estado, ele garante o direito à defesa. Quando se lê os direitos de alguém, né, quando vai em prisão, o que é que diz? Se não tiver advogado, o Estado disponibilizará um defensor público. Era só ter recorrido à Defensoria Pública. Inicialmente ter dito não pro Yanni. Não, obrigado, não quero esse tipo de proposta. Eu vou recorrer à Defensoria Pública. E tem muito defensor público aí. Bom, muito defensor público aí equiparado a advogados aí particulares top de linha. A ideia era criar um privacy para fazer as pessoas pensarem que eu ia publicar fotos mais 18. Outra possibilidade de dizer também um tremendo de um não, já que ela falava em vídeo e que preferia tirar a própria vida do que fazer esse tipo de conteúdo. Na verdade, só teriam fotos de estúdio com roupas normais. Porém, aí foi nesse ponto aí que a galera tomou um tremendo de um calote. Elas saberiam disso só depois de pagar. Olha aí, prova de calote. Então eu iria conseguir o dinheiro suficiente para pagar um Calote não, corrigindo. Estelionato. advogado, ao mesmo tempo que eu não ia ter que fazer algo que seria degradante pra mim. Eu te disse também que eu não teria dinheiro pra bancar essa viagem, e você me disse que eu não precisava me preocupar com isso também, porque você era um empresário de empresa multimilionária e queria tirar dinheiro do seu próprio bolso pra... Mais uma vez, por que não disse não? Não, não quero, não tô afim, não tô em condições, vou recorrer à Defensoria Pública. Mas foi porque quis. É adulta. Sabe muito que... Não é uma criancinha que vai pegar na mão. Ai, vamos, não. É adulta. Já tem o discernimento do certo e do errado. Pra bancar a viagem, a estadia e a alimentação. E mesmo assim, eu não queria ir pra São Paulo. Eu disse que eu tava muito fraco pra sair de casa por causa do meu transtorno alimentar. Então você pediu pra conversar com a minha mãe e perguntou pra ela quais eram os alimentos... Só que nesse ponto aí do transtorno alimentar, ok, tem esse transtorno e tudo. Mas lá... Segundo o Yanni, fez a festa. Comeu, bebeu, fez N coisas, botou tudo pra fora, parece que foi no 21º andar, e por aí
Vai. Ele havia me dito que eu teria que ficar um mês, porque ele me disse que eu teria que gravar mais vídeos resposta fora o dossiê. E com relação a esses dossiês aí. Lembra que o primeiro roteiro do Yanni não foi o dossiê 1? O primeiro roteiro do Yanni foi quando o Haluka gravou na casa dela. E qual foi a primeira parte do roteiro? Disse logo, sim, eu sou Júlia. Ali já era o roteiro do Yanni. Antes mesmo de ir para São Paulo, já tinha feito ali um vídeo que iria anunciar esses dossiês. Aceitou a proposta porque quis. Que se eu voltasse embora antes disso, teria sido tudo em vão. Não seria tudo em vão. Simplesmente não era só não ter aceitado. E outra coisa, foi para São Paulo e disse, eu fui, mas eu não tinha dinheiro. Uma pessoa que tem uma influência forte na internet poderia muito bem fazer um vídeo, pedir vaquinha, fazer uma vaquinha ou fazer uma doação Pix para poder eu voltar para minha casa. E quando chegasse em casa, falava os motivos. Simples assim, escancarava. Lembrando que eu tinha levado roupas pra ficar lá por somente 3 dias. E levou um PC Gamer, né? Foi levantado aí também que foi levado um PC Gamer. E da qual reclamou porque que o Yanni tava jogando no PC Gamer o tempo todo. E tava muito frio. Então quando as minhas roupas de frio ficavam sujas, muitas vezes eu passava frio. Até porque mesmo pedindo, ele só me levava pra lavar as roupas quando convinha a ele. Enfim. Agora eu vou falar igual o crítico. E não tinha algum sabonete ou shampoo não pra lavar a roupa no banheiro? É uma coisa mais simples. Quando a pessoa tá em situação complicada, tem que se virar nos 30. Era pra ter se virado. A roupa tá suja, beleza. Pega ali, lava com sabonete ou lava com um shampoo ou coisa do tipo. Ou então, se vira, lava na pia ou qualquer coisa do tipo. Ainda tem mais. Eu tô só avançando um pouquinho pro vídeo não ficar muito extenso. E ele deu um tapa na minha bunda. Repare que eu tava vestido e ele não. E eu arregalo os olhos espantados. Agora tem um detalhe aqui. Esse vídeo aqui, vocês estão vendo que tem a marquinha do TikTok? Por que a Haluka não meteu um bicudo na cara pra ele sair de perto? Lembrando que logo no primeiro dia ela falou que se deitou na mesma cama que ele. Por que não disse assim, sai fora, respeita o meu espaço aqui, minha privacidade e acabou? Mas é estranho que aí tá um cor do TikTok. Será que esse negócio foi ao ar? Não sei, né? Quando ele dá um tapa na minha bunda. Eu sempre ficava chocado com isso. Porque eu nunca dei autoridade pra ele se comportar daquela forma. E por que não arrumou a vaquinha pra ir embora? E por que não foi de fininho na delegacia? Comigo. Pelo contrário, desde a primeira cal que eu fui com ele, eu deixei clara minha repulsa a toque físico. Acho que ele se aproveitava de mim, porque ele sabia que na situação em que eu me encontrava, ninguém acreditaria em mim. Então ele... Não, a verdade é que ninguém acredita na Haluka, não por conta disso, mas por outras coisas que já fez. Ou seja, já tem um histórico complicado e desfavorável. Quer que eu lembre? Eu lembro aqui, sem colocar vídeo. A questão da senhorinha, a questão do tio Jim, a questão do suposto stalker, a questão ainda que foi levantado agora do Discord. Foi levantado isso agora, né? Depois que o Yanni entregou a questão do King. E ainda queria obrigar o povo a acreditar no Instagram, né? Mas isso tudo fica em xeque. Poderia fazer o que quisesse comigo. Você chegou até mesmo a usar os meus cortes da perna contra a minha vontade no seu dossiê. E como se não bastasse, na primeira vez... E por que não foi embora? Por que não voltou pra cá? Por que não pediu vaquinha? Mais uma vez insistindo isso. Por que não pediu vaquinha pros seus seguidores, pros seus inscritos pra poder voltar? Em que eu me cortei em São Paulo, você ligou pra tia Cita e pro tio Guim, dizendo pra eles que eu tinha me cortado por causa deles, sendo que isso é uma mentira. Eu havia me cortado porque eu tava com tanta raiva de você devido aos abusos constantes. Mais uma vez, não voltou pra casa, não denunciou. Fica difícil acreditar nesse depoimento, né? E esse ponto que eu queria trazer aqui, bem interessante. Do dossiê, toda hora você ficava se autopromovendo. A única conclusão que eu cheguei aqui sobre você é que você é um narcisista do caralho. E, mano, você não tem empatia pelas pessoas, velho. Você não tá nem outra aí, coisa cara. que foi colocada em xeque também.
E isso ficou muito óbvio, porque eu achava que o problema era Deixa eu comigo, avançar mas mais quando um eu vi que o pouquinho Jean aqui. chegou aqui todo fudido depois de ter tentado suicídio. Você. Aqui. Ela deixou eu vir aqui exatamente porque ela achou que você ia... Que é o que, o que mais tenho visto você fazer nos últimos dias. Você tá pelo menos arrumar sua casa, tá? Repare nessa sequência aqui de áudios. Porque normalmente é isso que adultos fazem. E não ficam jogando Valorant a tarde inteira quando a casa tá um lixo. Você entende a situação? Tudo aqui foi sem preparo nenhum. 3 dias. 3 dias era o tempo que era pra eu ficar aqui. Eu trouxe roupa pra 3 dias. Sem planejamento nenhum. Chegou aqui, eu fiquei no... Vou aumentar a velocidade. Que você tinha preparado pra mim. Eu fiz o que tinha que fazer, aí você disse que eu precisava ficar mais tempo. Acabou o tempo do quarto, eu fui obrigada a vir pro seu quarto pra tentar arrumar um outro quarto nesse meio tempo. Quando na real, tipo, já tinha passado os 3 dias, né? Já era uma semana e pouco, mais ou menos, umas 2 semanas. E você tem a capacidade de virar pra mim e falar: eu não quero mais você na minha casa, vai voltar pra Mogi agora. Como se eu estivesse implorando pra ficar na sua casa, como se eu quisesse estar aqui. Tipo, tu tá escutando, tu tá lendo o que você tá escrevendo, cara? Você parece... Opa! Pausa. E eu falei isso na live. Opa, pulou um áudio. Tava nesse daqui de 18:10 e pulou nesse daqui a 18:12. O que tinha nesse aqui de 18:11 de 9 segundos? Pode ter sido um erro na gravação? Podia ter gravado ali um trechinho, podia. Mas isso também ficou em xeque. Mas o que fica em xeque mesmo, pra gente finalizar, para não ficar extenso, é com relação àquele último vídeo, ou aquela última call. Ali foi que colocou em xeque o seu trabalho, Stott. Eu não sei como é que o povo vai ver, mas com bons olhos agora não vai ver mais esse seu trabalho aí. Que por conta de um erro, por conta de conhecer a peça, mas fazer a jogada mal feita, é que colocou o seu trabalho em xeque. O que vocês acham disso tudo? Coloquem nos comentários. Que Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui.